Então, vamos lá. Olá, olá para o pessoal aqui do Zoom, para quem está assistindo pelo Facebook também e para o pessoal que for nos assistir depois pela gravação. A gente está gravando esse webinar, não é todo mundo que vai conseguir assistir conosco hoje, mas está sendo gravado para que vocês possam assistir depois também. Nesse webinar, deixa eu inclusive compartilhar aqui a minha tela para a gente poder discutir um pouquinho melhor sobre as opções de imigração para o Canadá. Acredito que minha tela tenha sido compartilhada. Então, vamos lá. Eu vou, na verdade, explicar algumas opções e aí eu vou pedir para qualquer dúvida que vocês tiverem. Ao final tem os nossos contatos e aí vocês podem mandar para a gente por e-mail, principalmente porque tem muita dúvida que às vezes entra em casos específicos. Vocês vão ver que a imigração para o Canadá não é juntar A com B e ter um resultado final. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, para qualquer dúvida, pode mandar para a gente por e-mail. No final do slide tem os nossos contatos para a gente poder assessorar melhor de acordo com uma necessidade de cada um, de acordo com o que for o caso de cada um. Vamos lá, então. Nesse webinar, a gente vai falar um pouco sobre a residência permanente. E aí, dentro de residência permanente, os principais caminhos ali são o Federal Skilled Worker, o Canadian Experience Class e o Provincial Nominee Program. São os três caminhos mais comuns para seguir para obter a residência permanente no Canadá. Então, a gente vai abordar um pouquinho de cada, falar de como funciona ao redor do Canadá inteiro, um pouco de Quebec, que, ainda que obviamente seja no Canadá, eles têm alguns detalhes, algumas peculiaridades separadas, então a gente vai abordar um pouco de tudo isso aqui hoje. Falando um pouco da Incubate, a gente está no mercado há mais de 8 anos. O Bassel Zeider foi o nosso fundador e continua trabalhando aqui com a gente. Ele trabalha, inclusive, na unidade de Toronto, a mesma que eu fico. O Sr. Bassel, ele é ativo e com boa reputação em todos os órgãos regulamentadores para a imigração no Canadá. Então, a gente consegue atuar, e eu vou mostrar um pouquinho disso, acho que em 2 slides, mas a gente tem licença para poder atuar no Canadá inteiro e somos membros do CICC, que é o college que regulamenta os consultores de imigração, os consultores regulamentados de imigração. Um pouco sobre mim, sobre o apresentador. Então, eu sou um Immigration Solution Specialist, eu trabalho na área de vistos, de enviar pessoas para o exterior e tudo, há mais de 9 anos. Então, faz um tempo nessa área e é atualmente focado no mercado brasileiro para vir para o Canadá, por isso que esse webinar está sendo inclusive em português. Eu fico baseado aqui na unidade de Toronto. Mas a gente atende, obviamente, pessoal do Brasil, assim como outras nacionalidades, principalmente falando de português, tem Portugal, Angola, e de outros idiomas ao redor do mundo todo. Então, falantes de português normalmente vem comigo, e a gente tem equipe também que fala outros idiomas. A gente tem 5 idiomas no total, então tem desde árabe, francês, espanhol, português e inglês, para poder assessorar todo mundo da melhor forma possível. Aqui um dos slides mais importantes, que é sobre as licenças que a gente tem para poder passar recomendações legais sobre imigração, sobre recomendações de visto, processos de visto. Tudo isso precisa ser feito por pessoas ou por empresas regulamentadas. No Canadá, quem pode fazer isso ou são os consultores regulamentados, como o nosso fundador, ou advogados de imigração. Então, é um leque limitado disso justamente para que a pessoa que esteja tendo um suporte para a imigração, seja com visto, seja de recomendações imigratórias, tudo isso, ela possa ter certeza de que é uma pessoa que primeiro entende o que está falando e que vai conseguir auxiliá-la da melhor forma possível e não que só está vendendo qualquer coisa, fazendo qualquer serviço. Então, a gente é regulamentado no Canadá inteiro, inclusive aqui na província do Quebec. Os nossos escritórios, a gente tem escritório, a matriz fica aqui em Toronto, de onde eu trabalho, mas a gente tem também Montreal, Vancouver e Calgary, que tem um aninho, a unidade de Calgary é a nossa mais recente, então
espalhados pelo Canadá. Obviamente, quando tem qualquer demanda presencial nessas cidades, a gente consegue receber, mas de uma forma geral, hoje em dia tudo acaba sendo online, até bom porque a gente consegue atender gente de qualquer lugar do mundo. Um pouco dos nossos achievements, então são mais de 5.000 aplicações enviadas, mais de 8 anos de experiência com imigração, funcionário pelo Canadá todo e fora do Canadá, a gente tem funcionário inclusive do Brasil, trabalhando no Brasil, então espalhados pelo mundo, falantes de diversas línguas. A gente já respondeu mais de 350.000 e-mails, mais de 600 webinários, então a gente tenta ser muito ativo, inclusive com os nossos parceiros, para poder prestar todo o suporte imigratório que as pessoas precisam. Seja quem quer vir como estudante, quem quer vir direto para trabalhar, quem quer vir direto para um programa de imigração. Então, existem diversos caminhos, dos quais a gente vai falar um pouco hoje, e a gente está aqui para poder assessorar a todos. Um pouco do nosso time, então, além do nosso fundador, outras pessoas do nosso time, inclusive a Rexy, que é a nossa mascote, a Rexy Rex, mas a gente tem um time, vocês podem ver pelos nomes e sobrenomes, bem cosmopolitas, desde nomes bem mais característicos da América do Norte, até alguns mais brasileiros, mais árabes, então um pouco de tudo, justamente para a gente poder abranger diversos públicos. Dos serviços de imigração, a gente divide, e aí ao longo dessa apresentação o foco vai acabar sendo mais no segundo, mas os serviços de imigração, de vistos, eles são divididos em TRS, ou Serviço de Residência Temporária, e o PRS, que são serviços de residência permanente. Os TRS, basicamente, eles são os que têm prazo para acabar. Então, quem vem como visitante tem um prazo para sair do país ou mudar de status ou estender sua estadia. A mesma coisa para quem vem como estudante, né? Study Permit tem a data final da pessoa, Work Permit, a mesma coisa. E suas respectivas extensões, tudo isso é considerado serviço de residência temporária, porque é temporário. Quando você pega o documento, você já sabe o dia que você tem que ou sair do Canadá, ou fazer uma extensão, enfim, de acordo com cada situação. E o PRS, o Serviço de Residência Permanente, são os serviços que são permanentes, como o próprio nome sugere. Então, quem é um PR, quem é um cidadão, obviamente, quem tem a cidadania não tem um prazo para sair do país. Quem tem a cidadania pode morar aqui para o resto da vida, pode entrar e sair do Canadá. Então são coisas permanentes, que não têm um prazo final. Então, acaba separando dentro do TRS, que nem eu comentei, tem visitante, estudante, quem vem com visto de trabalho, e aí no PRS são os residentes permanentes e a cidadania canadense. Agora, começando, tendo esses conceitos gerais, o que que é temporário, o que que é permanente, tendo isso um pouco mais fresco, a gente vem para a primeira pergunta, e uma das que a gente mais recebe todos os dias, que é como eu me torno um residente permanente no Canadá. Então, vamos aos próximos passos aqui. Hoje a gente vai focar, na verdade, nos três, dentre essa lista que vocês conseguem ver agora, a gente vai focar nos três primeiros, que é através de estudo ou trabalho, através do sendo um skilled professional, um profissional qualificado, ou imigração para negócios. Além disso, tem também o spousal sponsorship, que é quando você um cidadão canadense ou alguém que tem o PR no Canadá quer trazer seu cônjuge ou sua cônjuge para residir aqui. Isso é chamado de spousal sponsorship. Então, ele e ela está patrocinando seu parceiro, sua parceira para vir para o Canadá. Tem imigração familiar e tem refugiados e asilo também. O nosso foco hoje vai ficar ali nos três primeiros, então estudante, trabalhador e o skilled professional, mas a gente trabalha com praticamente todos os caminhos imigratórios para o Canadá. Falando então do Skilled Professional, como que eu consigo migrar para o Canadá com um perfil de Skilled Professional? Essas são algumas das coisas que vão te beneficiar, que você vai precisar, não necessariamente todas, pode ser só uma delas ou uma mais outra, então não precisa ser exatamente todas essas simultaneamente, mas alguns dos fatores que otimizam o caminho para a imigração vão ser
ter o nível de inglês ou francês avançado, ou então para quem não tem avançado, mas aí tem o inglês e o francês intermediário, também serve. Nota que aqui, nesse segundo ponto, diferente do primeiro, o primeiro é inglês ou francês avançado. Se a gente está falando de intermediário, aí precisa ser inglês e francês. Então, quem tem ambas as línguas também tem potencial de imigração. Estudar no Canadá é um dos caminhos para a imigração. Trabalhar no Canadá, ou quem não está trabalhando ainda no Canadá, mas possui uma job offer, uma oferta de trabalho canadense, esse também é um dos caminhos. Ou quem trabalha em ocupações de alta demanda. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, principalmente agora em 2023, tem sido algo que o governo tem começado a priorizar, que eles querem priorizar, são as ocupações de alta demanda, que são, de acordo com a situação socioeconômica ou do país ou de cada província, profissões que eles incentivam, e aí quem é dessa profissão, no seu país de origem, tem caminhos mais facilitados ou ganha mais pontos, por assim dizer, para poder fazer o processo de imigração também. Então, esses são alguns dos caminhos que otimizam o processo de imigração. Que nem eu comentei, alguém que tem um inglês avançado, que estudou no Canadá, que trabalhou no Canadá e que tem uma job offer, obviamente essa pessoa tende a estar lá em cima. Alguém que tem um inglês avançado, estudou no Canadá, mas não trabalhou, vai estar lá em cima, mas um pouco mais baixo desse, e assim por diante. Então, não precisa ser todos. Às vezes, um, dois já vai ser suficiente para a pessoa poder ter um bom perfil, mas esses são os pontos principais de caminhos de imigração. É, Tendo isso dito, a imigração no Canadá, que nem eu falei lá no começo, ela é separada a nível federal, a nível provincial e Quebec. Mesmo Quebec sendo uma província, ela não entra no esquema provincial, porque Quebec eles têm uma regulamentação própria, eles têm um sistema completamente próprio. Quebec, para quem não sabe, é a província do Canadá. Cuja maior parte da população é falante de francês, então é onde no Canadá você vai encontrar a maior população francofônica. Então, isso, além de outros fatores culturais, históricos e tudo, faz com que Quebec tenha procedimentos diferentes. Então, aqui a gente tem, a âmbito federal, o sistema do Express Entry, que é esse que está mais para a esquerda. O Express Entry, ele funciona num sistema de pontuação. Então, de acordo com o seu perfil, seu histórico profissional, seu histórico acadêmico, se é casado, se não é, tudo isso vai contar pontos, seja para somar ou seja para reduzir em alguns fatores, como idade, a gente já vai ver, tudo isso vai contar pontos para a imigração. E aí, nesse federal, precisa ser fora de Quebec. Obviamente, porque, como a gente falou, Quebec tem um programa próprio. O provincial, ele, como o nome sugere, ele é feito pelas províncias. Então, as províncias, elas dão pontos adicionais, a gente vai falar disso também mais para frente, mas basicamente ele é um programa para a pessoa quem vai fazer através do provincial, ela tem algum tipo de vínculo com aquela província, seja algum parente morando lá, seja uma oferta de trabalho naquela província, então ela já tem algo que faça com que ela priorize aquela província e se de acordo com os programas provinciais de cada província, se essa pessoa for elegível para os programas provinciais, também é uma das formas de imigrar. Então, além da federal, tem os provinciais, e aí tem o Quebec. O sistema de Quebec chama a RIMA, ou a RIMA, também é um sistema muito semelhante ao Express Entry, mas é feito para Quebec, também é através de pontuação, só que aqui em Quebec, diferente do resto do Canadá, onde você pode ter o inglês ou o francês, em Quebec é obrigatório ter o francês avançado. Então, quem tem também o inglês avançado legal, conta, ajuda, mas não é a língua principal. A língua principal é o francês. Então, retomando só para fechar esse slide, basicamente se você quer imigrar para qualquer parte do Canadá fora de Quebec, ter o inglês avançado ou o francês avançado vai te ajudar. Se você quiser ir para a província de Quebec, aí precisa do francês avançado, tá? Aqui um pouco como se fosse uma linha do tempo para o processo de PR como um todo. A pandemia mexeu um pouco com isso, tem algumas coisas que podem estar sendo um pouco mais rápido, mas tem coisas que têm levado um tempo significativo a mais para ter tido a resposta. Então, como durante a pandemia deu o que o governo canadense chama de backlog, que é ter
tido muitas aplicações chegando sem tido resposta de aplicação a tempo para dar essa vazão, os processos eles estão demorando mais um pouquinho, mas obviamente já tem a intenção por parte até do governo canadense de regularizar esse processo, mas de uma forma geral, pegando um pouco do que era pré-pandemia, de como que está agora, só para a gente poder ter uma média, um processo todo de uma aplicação de PR, ela vai levar aí de 1 ano e meio a 2 anos. Isso inclui a preparação, por exemplo, a preparação é muito subjetiva. Tem gente que chega para a gente com toda a documentação já prontinha, então é basicamente dar início no processo, mas tem gente que ainda falta fazer alguma coisa, ou está terminando uma faculdade, então ainda precisa terminar alguma coisa, ou precisa ainda fazer um teste de proficiência. Então, dependendo do tanto de coisa que precisa fazer, esse tempo de preparação ele pode ser quase que imediato, como ele pode levar alguns meses ou até anos para quem se programa com uma antecedência. É, Terminando essa parte de preparação, abre o perfil no sistema do Express Entry. Quando abre o perfil, se for uma pessoa com uma pontuação equivalente aos últimos draws, o tempo normalmente que fica ali com o perfil aberto é de 1 mês, até receber, porque aí a partir desse momento pode acontecer ou ir para o ponto 3, que é o PNP-ITA, né, que é o Invitation to Apply para um Provincial Nominee Program, ou pularia para o quinto, que seria um Express Entry ITA, que é o Invitation to Apply do Express Entry. Considerando ali o ponto 3, então, se essa pessoa ela recebe um Invitation to Apply provincial, significa que uma província se interessou pelo perfil dessa pessoa, de novo, né, seja porque tem uma job offer naquela região, seja por algum tipo de vínculo, mas por algum motivo, pela experiência profissional, por algum motivo, a província se interessou por esse perfil e aí eles podem mandar um invitation to apply através do provincial. Esse processo leva de 2 a 3 meses, podendo chegar aí até uns 5 meses, para poder fazer a aplicação. Depois que faz a aplicação, que é esse PNP-CON, ele leva aí mais de 2 a 3 meses também, até 5, para poder ter a resposta. E aí, quando tem a resposta da província, o aceite da província, volta para a esfera federal, volta para o Express Entry, e aí mais ou menos mais 1 mês para receber o Invitation to Apply do Express Entry, e aí começa de fato a aplicação do PR, ali 1 a 2 meses, de novo, depende, tem gente que já está com a documentação tão redondinha que dá para aplicar quase que de imediato, tem gente que ainda precisa, às vezes, finalizar alguma tradução, finalizar alguma coisa, mais 1, 2 meses é o tempo normal. E aí o PR Confirmation, nesse é o que o tempo tem oscilado demais, porque a meta do governo canadense é finalizar todos esses processos do Express Entry em 6 meses, mas por conta de pandemia e outros fatores, esse processo tem levado um pouco mais, até mais do que 9 meses em alguns casos. Então, esse seria mais ou menos a linha do tempo. Obviamente, para quem vai direto para o federal, sem passar para o provincial, os pontos seriam ali o ponto 1, 2, e aí pularia para o 5, não teria o provincial. Então, obviamente, muda de perfil para perfil, que nem a gente falou no começo, não existe não é 1 mais 1 é 2 quando o assunto é imigração, então cada perfil vai ser um perfil, vai ser um processo, mas é só para dar uma ideia de tempo. É, Agora falando do Express Entry, que tem muita gente que acha que o Express Entry é um programa, mas o Express Entry, na verdade, ele é um sistema, e aí aqui a gente vai dar uma pincelada em como ele funciona, mas é hoje o principal sistema, né, o principal processo de imigração para o Canadá. Explicando um pouco da diferença do que ele é para o que ele era antes de 2015, antes desse processo do Express Entry, era a migração canadense, o processo de imigração canadense, ele funcionava como se fosse uma fila, por isso esse até essa imagem aqui. Então era quem aplica primeiro tem sua resposta primeiro. O motivo deles terem mudado é porque às vezes uma pessoa que aplicou primeiro, ela tem um perfil legal, e uma pessoa que às vezes aplicou uns 3, 4 meses depois, ela pode ter um perfil muito melhor, um perfil muito que o Canadá às vezes necessita imediatamente, mas nesse sistema de fila ela não seria chamada antes da pessoa que está na frente dela, por exemplo, ela até seria chamada, mas tem que passar toda uma fila até chegar nessa pessoa. Então era um processo demorado, era um processo moroso, era um processo que não priorizava a ordem na fila, não necessariamente o perfil de cada pessoa, as experiências de cada pessoa, e aí foi quando isso mudou em 2015 para, ao invés de ser o que a gente chama de first come, first serve, ou seja, quem chega primeiro pega o lugar, passou a ser o best in, first out, que é
os melhores que estão são os melhores perfis são os primeiros a sair, independente dessa pessoa ter aplicado há um mês ou ter aplicado ou ter aberto o perfil dela há 6 meses. Então, independente de quanto tempo seu perfil está aberto, às vezes, se tem uma pessoa com um perfil com uma pontuação superior, essa pessoa vai ser puxada, entre aspas, antes. Então assim que isso que mudou, o processamento ideal seria de 6 meses, foi o que a gente falou no slide anterior, tem levado um pouquinho mais de tempo, mas de uma forma geral é como funciona a imigração atual, é esse sistema que está atualmente. Então, esse daqui do lado direito. As pessoas aplicam de acordo com a qualificação de cada pessoa, ou conforme as melhores pontuações vão sendo puxadas primeiro. Então, essa é a ideia do governo canadense. Alguns fatores para o sistema do Express Entry vão ser, que nem a gente tinha falado, idioma, educação, experiência de trabalho e idade. Uma coisa que a gente fala muito é que a idade é algo que não tem o que fazer. A idade, no sistema no quesito aplicação para a imigração canadense, no Express Entry, a partir dos 30 anos de idade, a pessoa vai perdendo pontos. Então, 30 anos perde 5 pontos, 31 perde 10, assim por diante. Então, a pessoa vai perdendo pontos. Isso eu não tenho o que fazer, porque a tendência é todo mundo ir ficando mais velho. Agora, o restante das coisas são coisas que podem ser melhoradas se necessário. Então, aqui a gente colocou. E aí, no outro slide, a gente faz uma comparação. Aqui do lado direito tem o Your Profile. É um perfil muito comum da gente receber quase que de forma diária, que é uma pessoa que tem seu inglês intermediário, tem um bacharel, tem 3 anos de experiência de trabalho no Brasil, tem ali 29 anos, então a pessoa já está pensando em, terminou a faculdade, começou uma carreira, e aí está naquele momento de decidir, quero ficar no Brasil, quero tentar uma coisa fora, então, mais ou menos um perfil dessa pessoa, inglês intermediário, bacharel, 3 anos de experiência e mais ou menos seus 29 anos, daria em termos de ponto, 290 a 350 pontos. O que significa esse ponto? É suficiente? Não é suficiente? O que precisa fazer? Os últimos draws, e aí essa parte aqui, os últimos draws, eles têm, aqui na parte inferior esquerda, eles têm sido superior a 470. Na verdade, 470 é uma média por muito tempo pré-pandemia. Pós-pandemia deu um spike, isso subiu e agora está voltando a descer. Mas então, em resumo, significa que uma pessoa com inglês intermediário, bacharel, 3 anos de experiência de trabalho em torno de 29 anos, com essa pontuação de 290 a 350, dificilmente receberia o ITA, que é o Invitation to Apply, porque essa pessoa ela precisaria estar aqui na casa dos 470 pontos, mais ou menos. Como que pode chegar? Então, no quesito idioma, o ideal é que essa pessoa consiga ter um inglês ou um francês avançado. No quesito educação, a pessoa que no exemplo anterior tinha um bacharel, o ideal é que ela consiga fazer um mestrado, e aí a gente já vai entrar um pouco nisso do mestrado, porque se vocês olharem aqui embaixo, em termos de pontuação, não de experiência acadêmica, óbvio, mas em termos de pontuação para fins do Express Entry, ter um bacharel e ter um diploma de 1 ano no Canadá pode ser equivalente à mesma pontuação de um mestrado. A gente já vai explicar disso um pouco mais para frente. Mas, então, vou retomando aqui, na parte de educação, ter um mestrado aumenta os seus pontos. Experiência de trabalho, quanto mais tempo, a partir de 3 anos, né, mais tempo de experiência de trabalho, mais pontos a pessoa recebe. E idade, quem conseguir aplicar, obviamente, ali entre os 18 e 29 anos, pega a maior pontuação possível de idade, mas foi o que a gente falou, né? Diferente do idioma, da educação, da experiência de trabalho, que muitas vezes tem como correr atrás, idade não tem muito o que fazer. E então, um pouco sobre isso, e aí alguns desafios aqui para quem tem inglês intermediário, bacharel, a experiência de 1 a 2 anos e tem mais de 30 anos, que nem a gente falou, com uma idade vai perder ponto, tem outras coisas que a pessoa pode fazer para poder, entre aspas, correr atrás dessa pontuação. Ainda sobre o sistema do Express Entry e algumas atualizações. Dia 16 de novembro do ano passado, eles mudaram o sistema NOC, eles passaram para o NOC 2021, porque antes tinha um NOC que já estava, não obsoleto, mas já estava ultrapassado. Então, agora o governo canadense passou a chamar de Tier, que é essa nova versão do NOC. E o NOC, só para explicar o que ele é, o NOC, na verdade, é
praticamente todas as profissões do mundo, elas têm um número NOC. Então, se você é um médico, se você é um professor, todas as profissões, elas têm um NOC diferente. Quando você está aplicando para o processo de imigração canadense, você precisa, de acordo com a sua experiência de trabalho fora do Canadá ou mesmo dentro do Canadá, você precisa pegar a sua experiência de trabalho e vinculá-la no NOC aplicável. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente auxilia os nossos clientes a fazer, justamente para poder mostrar que a experiência de trabalho da pessoa A é no NOC X e por que que isso é importante? Que agora seria o Tier X, né? Isso é importante porque profissões diferentes vão ter números de NOC ou números de Tier diferente. Aqui nessa tabelinha vocês conseguem ver que existem os Tiers 0, 1, 2 e 3, 4 e 5. Então, por exemplo, alguém que tem uma profissão que é considerado como o Tier 1, essa pessoa, para a imigração, o governo a vê como uma pessoa com uma experiência de trabalho mais qualificada do que, de repente, uma pessoa que tem um trabalho Tier 5, por exemplo. Vários fatores, no próximo slide, se não me engano, até a gente coloca um pouco sobre isso, mas existem vários fatores que vão fazer um trabalho de uma pessoa ser um tier mais alto ou mais baixo, mas o que é mais comum é o tempo de experiência que aquela pessoa tem, então um cargo que ela tem que exija uma experiência, então que mostra que essa pessoa tem um conhecimento profissional dessa coisa, e também o acadêmico. Então, profissões que exigem cursos, bacharéis, enfim, para poder atingir aquele nível de conhecimento para obter aquele cargo, também, normalmente, esses são os tipos de posições qualificadas que têm o tier mais próximo ali do 0, 1, 2 ou 3. Tá, então esse é uma pincelada em como que funciona o NOC, o que que ele é e qual que é a diferença do 0,1 para o 4 e 5, por exemplo. Então, é basicamente o que você vai usar para poder aplicar, para poder utilizar a sua experiência de trabalho. Aí fala algumas das mudanças. Antigamente, o sistema ele tinha o 0 A, B, C ou D, agora é 0, 1, 2, 3, 4, 5, então tecnicamente agora tem um a mais. Se vocês olharem o B aqui, ele foi dividido em Tier 2 e Tier 3, então tem um tier a mais agora. Os dígitos, porque são códigos isso, né? Os dígitos passaram de 4 dígitos para 5 dígitos, então tiveram algumas mudancinhas, mas que de uma forma geral a essência foi isso que a gente falou agora. Aqui reforça basicamente o que eu falei no slide anterior sobre cada uma, os tiers, né? Por exemplo, a diferença de um cargo tier 1 para um cargo tier 0, ele, por exemplo, aqui o tier 1, ele exigiria um diploma universitário, enquanto o tier 5, ele é um trabalho curto, um trabalho que não precisa de nenhuma educação, uma coisa simples, e assim por diante. Então, o 5, ele seria o que exige o menor nível de educação ou preparamento profissional, e o 1, ele seria, o 1 ou 0, na realidade, eles são os que exigem o maior nível de educação ou de preparação profissional. Então, e aí passando, obviamente, pelo 2, pelo 3 e assim por diante. Então, se vocês forem vendo de baixo para cima, vocês vão vendo que passa de sem educação, passa a ter colegial, passa a ter um diploma como se fosse um tecnólogo, passa a ter um bacharel, passa a ter isso. Então, quanto maior o nível acadêmico vinculado à profissão, normalmente maior o tier dessa pessoa, obviamente dependendo das funções que ela exerce no dia a dia dela. Algumas mudanças no sistema do Express Entry. Então, eles têm se baseado, que foi o que eu falei um pouco atrás, eles têm mudado agora para 2023, inclusive, para atender questões socioeconômicas, prioridades socioeconômicas. E o que que isso quer dizer? Lembrando antes de 2015, que era aquela fila, tudo, aí veio o Express Entry que já aperfeiçoou um pouco, já quem tem um perfil melhor já sai antes. Agora eles querem fazer um filtro mais, entre aspas, personalizado ainda, que seria pessoas com trabalhos em alta demanda vão ter o que a gente chama de draws específicos para NOCs específicos. Então, a tendência é que agora em 2023 comece draws específico para profissões de acordo com
questão socioeconômica de cada região. Então, se o Canadá, por exemplo, estiver precisando de enfermeiros, eles podem fazer um draw do Express Entry voltado para NOCs de enfermeiros. E a mesma coisa para os outros, engenheiros, professores e assim por diante, de acordo com as necessidades deles. Então, a previsão é que comece agora na primavera de 2023, o que é já nos próximos meses. É uma mudança também, e é uma coisa que vai ainda mais quem tem perfis qualificados, que tem experiência de trabalho qualificada em áreas de alta demanda para o governo canadense, é ainda um empurrão a mais ali para o processo de imigração ser facilitado, para ele ser agilizado. Aqui só para dar uma ideia para vocês, lá atrás a gente falou dos pontos, então a gente deu exemplo daquela pessoa que tem ali de 290 a 350 pontos, então para reforçar aquilo, antes da pandemia, que aqui já não pega mais, né, por conta do tempo, mas se a gente pegar de 2020 para trás, os JAWS, até esse último que está mais aqui embaixo, é 468, e era mais ou menos a média que tinha dos convites. Os draws, eles são os convites, né? São a cada 2 semanas, normalmente, a cada 15 dias, 2 semanas, é quando tem esses draws, e aí o governo canadense, ele coloca o nível de pontuação mínima, e todo mundo que tem aquela pontuação, ou mais, obviamente, recebe um ITA, que é um Invitation to Apply. Então, se vocês olharem aqui no mais antigo que tem na nossa tabelinha, por conta do tempo, que a data é de 2020, dezembro de 2020, a pontuação era 468. E se vocês olharem para trás, isso tem na internet, a pontuação de 2020, 2019 era bem nessa média. E os convites eram altíssimos, eram 5.000 convites por rodada, 3.500 convites, 4.000 convites. De 2020, se vocês olharem aqui de baixo para cima, de 2020 até 2022, então de dezembro de 2020 até julho de 2022, não teve nenhum draw do Express Entry. E aí, quando voltou, porque tem que pensar que o sistema ficou fechado por para lá de 1 ano e meio. Então, quando voltou, tinha muita aplicação nova, muitas de pessoas qualificadas, então era uma coisa natural que a pontuação ela ia voltar muito mais alta, porque ainda assim teria muita gente dentro dessa pontuação por conta do número de pessoas qualificadas que aplicaram. Então, se vocês olham aqui, o primeiro sorteio, não, a série de convites do ano passado foi 557 pontos. A gente estava falando de quase 100 pontos a mais do que era num pré-pandemia ali. E aí 1.500 pessoas receberam, e aí vocês conseguem ver que teve uma tendência, tirando esse daqui, que é um Provincial Nominee Program, então ele é específico para os PNPs, mas se a gente olhar o que está FSW ou os que estão no specified, vocês vão ver que foi caindo. Então, 557, 542 e assim por diante. E aí, consecutivamente, se os pontos vão caindo, abrange mais pessoas, então mais pessoas foram recebendo convite. Então, o que começou ano passado com 1.500 já chegou a 5.500. Então, as coisas estão aos poucos. O último que teve aqui no dia 2 de fevereiro foi de 489 pontos, ainda um pouco acima do que estava pré-pandemia, mas já um pouco mais voltando para o padrão. Então, isso é só para dar uma ideia de como que funcionam esses pontos, porque às vezes a gente fala muito em imigração. Ponto, precisa de tantos pontos, e o que que é isso, né? O quanto que eu preciso ter, o que que é uma pontuação boa e o que que não é. Então, isso ajuda a dar uma visão mais ampla. É, Formas de aumentar os pontos. Uma questão muito chave que muitas pessoas não sabem são os pontos de transferibilidade. A gente normalmente pensa que eu tenho X coisa, vai aumentar X pontos, eu tenho tal, vai aumentar tal. Mas mais, por exemplo, a idade, né? Que eu comentei que a idade pode ir tirando pontos. Então, passei de 29 para 30 anos, perdi 5 pontos. 5 pontos e passou. Dali 1 ano, vai mais 5 pontos e assim por diante. Então, esses são pontos objetivos, né? Ganha tanto, perde tanto. Mas além desses pontos, tem os pontos de transferibilidade, que é aí que está a sacada que ajuda muita gente a ganhar ponto suficiente para se tornar elegível. Então, por exemplo, aqui a gente coloca uma pessoa que tem 3 anos de experiência de trabalho com CLB 7, e aí o que é o CLB? O CLB é o Canadian Language Benchmark. Então, a nota de língua que o Canadá estabelece, que aqui na tabelinha ao lado direito tem o proporcional ao IELTS. A gente colocou a comparação com o IELTS porque é
hoje um dos testes mais populares para inglês. Então, por exemplo, uma pessoa que tira 7 tanto em leitura, escrita e fala, e 8 em compreensão auditiva no IELTS, essa pessoa tem um CLB 9. Uma pessoa que às vezes tira 6, 7 e vai mudando, essa pessoa vai diminuindo o seu CLB, a sua equivalência no Canadian Language Benchmark. Então, eu estou falando isso porque o CLB 7, ele ainda assim é um inglês ali, um upper intermediate, então ainda não é um avançado, mas também é um intermediário alto. Então, uma pessoa que tem 3 anos de experiência de trabalho com um CLB 7, ou seja, com um nível intermediário alto, essa pessoa, em termos de ponto de imigração, ela vai ganhar em torno de 25 pontos. Essa mesma pessoa com essa mesma experiência de trabalho com um CLB 9, ou seja, com um inglês avançado, porque aí é uma nota que já exige um nível de inglês e até de estudo para a prova mais alta, essa pessoa com a mesma experiência de trabalho, sem tirar nem por um dia de trabalho, mas com um nível de inglês avançado, ela ganha 50 pontos. Então entra no que a gente falou lá atrás de idade, não tem o que fazer. Passou dos 30, vai perdendo, mas existem formas de ganhar, de correr, entre aspas, atrás disso, então de aumentar pontos em outros lados, e um dos pontos é o idioma. Aqui eu estou falando eu estou usando o exemplo do inglês, até a gente coloca o IELTS, mas obviamente se aplica também para o francês, exceto para Quebec, tá? Tudo que eu estou falando é o Canadá inteiro, menos Quebec. Então a mesma coisa acontece na parte de educação. Então, quem tem um bacharel com um inglês intermediário, intermediário superior, ganha em torno de 13 pontos. Quem tem esse mesmo bacharel, o mesmo curso, a mesma faculdade, o mesmo tudo, só que com um inglês avançado, com o CLB 9, essa pessoa ganha 25 pontos, é quase que dobra. E dobra mais ainda, que é o que eu queria falar para vocês, aqui no 2 ou mais post-secondary, é como eles chamam tudo que é acima do ensino médio. Então, isso vai para diplomas, tecnólogos, bacharéis, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Então, 2 cursos pós-secundários, ou mestrado, né? A gente coloca o ou, porque daria mais ou menos na mesma, juntos com um CLB 9, ele dá 50 pontos. A grande chave aqui está no quê? A gente tem muita gente que vem para o Canadá, a gente tem muito cliente que vem para o Canadá já tendo um bacharel do Brasil, e aí vem aqui e faz um curso de um ano. Se essa pessoa ela atinge um CLB 9, um nível de inglês avançado, a pontuação que ela vai ter tendo um bacharel no Brasil mais um diploma de um ano aqui com inglês avançado é a mesma pontuação que alguém que tivesse um mestrado ao invés desse diploma, a mesma pontuação equivalente a um mestrado. Então, isso é muito importante porque, obviamente, quem já tem um mestrado ou quem pretende fazer um mestrado, para a parte acadêmica, profissional e tudo, obviamente, você tem os seus diferenciais. Mas para fins de imigração, você tendo bacharel no Brasil, fazendo um curso de um ano no Canadá, você já, e tendo inglês avançado, o CLB 9, você recebe mais ou menos a mesma pontuação. Então, isso é uma coisa legal de passar, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas que pode te ajudar a ganhar, imagina, 50 pontos na imigração, é a diferença de alguém, às vezes, que está no 450, chegar nos 500 pontos, e é o que ela precisa para receber um ITA, para poder dar prosseguimento com os planos de imigração dela. Então, esse é um ponto que eu queria reforçar bastante, justamente pela essa questão dos pontos de transferibilidade, que é quando um fator ele influencia em quantos pontos você vai ganhar por outro fator, como aqui o idioma em cima do acadêmico e o idioma em cima do profissional. Aqui, para quem quer trazer sua experiência de trabalho do Brasil, no nosso caso, mas do exterior, algumas coisas importantes. A pessoa que tem qualificações no exterior, ela pode aplicar para o caminho de imigração chamado Foreign Skilled Worker, ou FSW. Para ela poder ser elegível, dentre as coisas que é importante se atentar, e aqui a gente faz alguns highlights, mas, de novo, para quem for
para quem quiser, de fato, dar uma atenção maior no seu programa de imigração, a gente recomenda que faça uma consultoria de imigração para que a gente consiga entrar mais a fundo em cada perfil, mas de uma forma geral, precisa ter 1 ano de experiência de trabalho contínua em um NOC qualificado, e aí quando a gente fala contínuo é 1 ano sem parar. Então, trabalhei 6 meses aqui, fiquei 1 mês parado e trabalhei mais 6 meses lá, isso não conta como 1 ano de experiência de trabalho. Então, precisa ser cada ano de experiência de trabalho que a pessoa quiser utilizar para fins de imigração precisa ser 1 ano contínuo, sem nenhum espaço. Precisa ser de trabalho pago, então não pode ser não pode ser trabalho não remunerado, não pode ser nenhum tipo de voluntariado, esse tipo de coisa. O trabalho, ele precisa estar no NOC, que seria o Tier 0, 1, 2 ou 3. Então, entra no que a gente falou, o NOC 4 e o NOC 5, eles são NOCs que às vezes não exigem uma qualificação tão alta. Então, eles são NOCs que talvez não sejam tão considerados da mesma forma para fins de imigração. Esse trabalho ele tem que ser sido em período integral. Para quem trabalha em meio período, precisa contar o dobro. Então, para quem trabalha meio período, a pessoa a cada 2 anos ela vai contar 1 de experiência de trabalho. Agora, quem trabalha período integral, 1 ano conta 1 ano. Caso essa pessoa use essa experiência de trabalho do Brasil, no nosso caso, para o Canadá, entra no que eu falei de que precisa ser, a experiência de trabalho, ela precisa ser de no mínimo 1 ano contínuo. Mas quando a pessoa vem para cá, se ela quiser usar a experiência de trabalho obtida no Canadá também, não precisa ser contínuo. Então, se a pessoa trabalhou 6 meses, ficou 15 dias sem trabalhar, trabalhou mais 6 meses, ela pode juntar esses dois para somar 1 ano. Mas isso é com experiência obtida dentro do Canadá. Quando é fora do Canadá, para poder considerar 1 ano de trabalho, precisa ser 1 ano contínuo, não pode ser 6 mais 6, por exemplo. A questão financeira, quem quiser vir para o Canadá através desse caminho do Foreign Skilled Worker, precisa fazer a comprovação financeira. Essa comprovação financeira é para o Foreign Skilled Worker. É importante deixar isso claro, porque quem vem para o Canadá, quem quer imigrar para o Canadá através de outros programas, outros streams que a gente chama, pode ou não ter que comprovar. Mas específico para esses são mais ou menos os valores exigidos pelo governo canadense para comprovação. Então, quem vem sozinho, uma aplicação individual, precisa comprovar $13.300 canadenses, se é um casal, 16.500, um casal com filhos, 20, e assim por diante. Conforme vai adicionando um membro na família, vai aumentando o valor que tem que comprovar. Isso não é uma despesa, não é um valor que o governo cobra ou que a Incubate cobra. Isso é um valor que precisa estar na conta para ser apresentado para o governo canadense no momento que a aplicação for ser enviada. É um valor que o governo quer ver que a pessoa tem, que o aplicante tem, para se manter aqui no Canadá, para se estabelecer no Canadá em relação à moradia, transporte, etc. e tal. Como trabalhar no Canadá? Existem algumas formas. Essa parte é bem bacana, tanto para quem está aqui no Canadá como estudante e quer saber as possibilidades que tem depois, né? Então, ok, estou terminando meu curso, como que eu posso ficar trabalhando, quais são minhas possibilidades? Ou mesmo quem está no Brasil e quer vir para o Canadá já para trabalhar, sem necessariamente estudar. Então, algumas das opções vão ser: o primeiro é o PGWP. O PGWP é o Post Graduation Work Permit, como o próprio nome já sugere, é a permissão de trabalho após a graduação. Então, quando você termina um curso elegível no Canadá, você pode ter direito ao PGWP de 1, 2 ou até 3 anos. Esse PGWP é muito popular entre os brasileiros que fazem esses cursos elegíveis, porque é uma forma de ter um visto de trabalho canadense e poder ganhar experiência de trabalho para poder contar para a imigração. Porque uma coisa que é importante destacar é que é uma coisa que cada caso é um caso, e obviamente a gente entra individualmente em cada consultoria mais detalhado no perfil daquela pessoa e no caso daquela pessoa, mas de uma forma ampla, de uma forma geral, a experiência de trabalho obtida enquanto uma pessoa tem uma study permit, enquanto ela está aqui no Canadá para estudar, essa experiência de trabalho ela não conta para a imigração. Então, esse PGWP ele é muito popular porque os alunos, assim que terminam de estudar, assim que finalizam seus cursos elegíveis, aplicam para o PGWP e aí a experiência de trabalho que ele tem no PGWP, aí sim conta para a imigração.
Então, essa é uma das possibilidades de se ter um visto de trabalho no Canadá. A segunda possibilidade é para cônjuge, que é o Open Work Permit para spouse. Então, quem vem estudar num curso elegível aqui no Canadá e quer trazer marido, esposo, parceiro, parceira, pode, a segunda, quem não for estudar, né, o spouse, pode aplicar para uma Open Work Permit e essa pessoa vai poder trabalhar no Canadá sem restrição de um empregador específico, ela pode procurar o trabalho dela e essa experiência de trabalho conta também para fins de imigração. Uma outra forma e também bem popular e muito curiosa, gera muita dúvida, é o Labor Market Impact Assessment, ou o LMIA. O LMIA, ele é basicamente, em curtas palavras, a empresa patrocinando, fazendo sponsor do visto de uma pessoa que eles querem ter como funcionário. Tem um processo que precisa ser seguido, tem regras que precisam ser seguidas. Obviamente, a gente oferece todo assessoramento tanto para o lado da empresa quanto para o lado do funcionário, então empregador e empregado. Mas a partir do momento que a empresa ela tem esse LMIA Certificate, o funcionário estrangeiro, né, o foreign worker, ele pode aplicar para uma work permit para poder trabalhar nessa empresa, ajuda muito para a imigração também, então é uma das coisas que muitas pessoas tentam correr atrás de conseguir, seja estando no Brasil, seja quem está aqui como estudante, é um patrocínio, é um LMIA. Da mesma forma que existe o LMIA, existe o LMIA Exemption, ou seja, as exceções de LMIA, então existem casos, e a gente coloca um aqui nos slides seguintes, que são casos que a pessoa também pode obter uma oferta de trabalho para trabalhar para uma empresa, mas sem que essa oferta precise do LMIA. Então, sem a empresa fazer todo o procedimento que eu comentei que precisa fazer, toda a burocracia que a empresa precisa fazer, quem é isento de LMIA é um processo um pouco mais facilitado. Então, é uma opção também que é pouco conhecida, mas que tem muito potencial, principalmente para grupos de pessoas específicas. E aí, por fim, mas não menos importante, a gente vem para o International Experience Canada, que é onde tem o Working Holiday, que muita gente faz muita pergunta sobre, mas infelizmente o Working Holiday não é um programa elegível atualmente para o passaporte brasileiro. Quem tem dupla nacionalidade pode ser que seja elegível pela segunda nacionalidade, e ainda assim pode ser, mas para o público brasileiro, o Working Holiday ele, nesse momento não é uma opção. E o Young Professionals, ele não é uma opção diretamente, porque a questão do International Experience Canada são acordos bilaterais que o Canadá tem com alguns países. E o Brasil com o Canadá não tem esse acordo bilateral para o Working Holiday e nem para o Young Professionals. Porém, contudo, entretanto, o brasileiro pode fazer o Young Professionals através, que é o terceiro ponto ali, de uma Recognized Organization, uma organização reconhecida. Então, ainda que o Canadá e o Brasil não tenham acordos bilaterais nesse momento para esses programas, através de organizações reconhecidas, o brasileiro pode sim obter um visto de trabalho através do programa de Young Professionals. Então, também é um programa com muito potencial, principalmente para quem às vezes está aqui no Canadá ou já tem uma oferta de trabalho canadense e que é mais uma opção também para se estar no Canadá com um visto de trabalho, ou com o work permit, como a gente chama. Aqui explicando o LMIA, que foi o que eu comentei no anterior, é um sponsor, então é um patrocínio da empresa, a empresa patrocinando o funcionário. Algumas das coisas que eles têm que fazer, que eu falei da burocracia, por exemplo, eles têm que abrir a posição de trabalho para a qual eles querem contratar esse funcionário estrangeiro, eles precisam abrir no mercado local para quem já está aqui no Canadá, quem já pode trabalhar, seja cidadão, PR, etc. Eles precisam deixar essa vaga de trabalho aberta por um mês, né, no mínimo, e é obrigatório esse espaço de tempo. Se chegar candidatos qualificados que preencham os pré-requisitos da vaga, o empregador precisa fazer entrevista com esses candidatos e precisa justificar posteriormente para o Service Canada, para o ESTC, o porquê que aquela vaga foi aberta, as pessoas aplicaram, quem foi entrevistado, eles não gostaram por X, Y, Z, e aí precisa criar toda uma aplicação para que possa convencer, basicamente, o ESTC, que a empresa não encontrou no mercado de trabalho local um funcionário que supre o que a empresa precisa, e por isso que eles precisam contratar um estrangeiro. E aí, quando o ESTC aprova essa solicitação, a empresa recebe um LMIA Certificate, e aí, usando esse LMIA Certificate, o funcionário estrangeiro
é, vai e aplica para sua Work Permit. Então, é um processo, o LMI ele é um processo um pouquinho mais extenso, com muito potencial. Existe muita empresa, principalmente na área de TI, por exemplo, é extremamente forte com a LMIA para contratar talentos estrangeiros. Então, tem empresas que patrocinam, tem empresas que não patrocinam, mas de uma forma geral, esse é o funcionamento do LMIA. E aí, o prazo que ele leva entre 2 e 3 meses para o processo de LMIA, adicionado a isso, tem o tempo de processamento da Work Permit do funcionário. É, Outro processo de imigração, que lá na frente, no primeiro slide eu falei, né? A gente ia dividir os processos de imigração, tinha o Foreign Work Skills, e aí aqui a gente tem, Foreign Skilled Worker, desculpa, e aqui a gente tem o Canadian Experience Class. O Canadian Experience Class, ele é para quem obteve experiência de trabalho no Canadá. Então, o Foreign Skilled Worker, ele é para quem tem experiência de trabalho fora do Canadá, e o Canadian Experience Class é para quem tem dentro do Canadá. Então, foi o que eu tinha comentado sobre quem recebe um PGWP, recebe uma experiência de trabalho de 1 a 3 anos, que aí a pessoa pode utilizar todo esse tempo para trabalhar em um trabalho qualificado ou não, depende da pessoa achar um trabalho, depende desses fatores. Uma Open Work Permit para um spouse, então aquele cenário que eu comentei de um estudante que vem para o Canadá e a esposa, o marido, vem como cônjuge e tem um visto de trabalho, uma work permit. Esse visto de trabalho ele vai valer ali entre 3 a 5 anos. Então, dá para ver, por exemplo, EGWP de 1 a 3 anos, o Open Work Permit de spouse de 3 a 5. É bastante tempo para que a pessoa adquira uma experiência de trabalho suficiente e ela possa aplicar para a imigração canadense através do Canadian Experience Class, que seria utilizar essa experiência de trabalho obtida durante esses 1 a 3 anos ou 3 a 5 para ganhar a experiência de trabalho canadense e aplicar para a imigração. De novo, né, essa experiência de trabalho precisa ser o NOC 0A ou B, que agora é o Tier 0123. E isso vai te dar ali entre 40 e 60 pontos, dependendo do tempo de trabalho, dependendo do NOC que for. Educação no Canadá, dependendo da instituição, vai te dar mais ali 15 a 30 pontos. Ter um LMIA, que foi o que eu falei, né? Não é toda empresa que faz, mas as empresas que fazem, para o pessoal que mostra para a empresa que para a empresa vale a pena o contratar como estrangeiro, o LMI ele pode dar de 50 a 200 pontos também, a depender do NOC ou do tier que for a vaga. E o cenário mais desejado por muitos é o Provincial Nominee Program, porque ele dá 600 pontos. Por que é desejado por muito? Que nem eu falei, a partir dos 30 anos, você vai perdendo pontos, 5 pontos por ano durante dos 30 a 39 anos. Então, a cada ano vai perdendo um pouquinho. Só que vocês viram que os draws recentemente têm sido ali na casa de 490, 500 e alguma coisa pontos. Para quem, mesmo que a pessoa tenha 35, 40, 45, 50 e tantos anos, se ela for elegível para um programa provincial e ganhar 600 pontos, mesmo que no Express Entry ela tenha perdido pontos por conta da idade, só de ter esses 600 já estoura a meta para poder prosseguir com o processo de PR a nível federal. Então, o Provincial Nominee Program é uma coisa que vale muito a pena focar, não é todo mundo que é elegível, mas quem é elegível facilita e adianta muito o processo de imigração. Tá? Como imigrar para o Canadá através do francês, primeiro falando de fora do Canadá e depois focando em Quebec, o governo canadense ele tem incentivado os falantes de francês, a população francofônica, fora de Quebec. Como eu comentei, a maioria fica concentrada naquela província, mas o governo canadense quer que as outras províncias canadenses, por exemplo, tem uma média ali de, se eu não me engano, menos de 5%, em torno de 5% da população fora de Quebec falam tanto inglês quanto francês. Então, é um número muito baixo. E aí, o governo federal e o governo das províncias, eles querem aumentar a população francofônica. Eu estou falando disso porque quem tem um francês, juntando esses cenários aqui, alguém que tem um francês Upper Intermediate, que seria um CLB 7, que foi o que eu falei lá atrás, é um intermediário superior, não chega ao avançado, mas também não é tão básico. Então, para quem tem um francês CLB 7, para quem tem um inglês CLB 5, é bem intermediáriozão, não é nem tão avançado. Um inglês intermediário CLB 5, essa pessoa aqui, ela pode ganhar um extra de 50 pontos para a imigração.
Antigamente era 25 quando eles começaram com isso, eles aumentaram para 50 pontos, justamente para incentivar. Se você fala francês, é uma pontuação adicional que você pode ter pelo simples fato de falar francês. Ah, Gustavo, mas isso às vezes vai me dar mais ponto do que alguém que tem mais educação que eu, que tem mais experiência de trabalho que eu? Pode dar. Então, a questão do francês é algo que tem sido muito valorizado, principalmente fora dentro de Quebec ele é obrigatório, fora de Quebec ele é opcional, mas quem tem sido um baita diferencial para processos de imigração. Um segundo ponto que eu falei que eu ia reforçar é do LMIA Exemption. Também entra no francês, porque para quem é falante de francês, para quem tem o nível B2, que seria o CLB7 de francês, essa pessoa ela entra no código C16 de exceção do LMIA. O que que isso significa? Significa que, lembra que eu comentei que a empresa ela precisa fazer todo aquele processo do LMIA para poder contratar um funcionário estrangeiro e tudo mais? Para quem fala francês, por conta do International Mobility Program, é, esse falante de francês, ele não precisa, a empresa que ele for trabalhar não precisa passar por todo esse processo. Basta ter, dentre alguns dos pré-requisitos, tem que ter uma job offer com NOC 0A ou B, que agora é o equivalente ao Tier 0123, e ter e falar francês. Então, isso são dois pontos que faz com que a pessoa possa obter uma work permit, né, um visto de trabalho, de uma forma também muito mais facilitada, ou seja, é outro incentivo para falantes de francês. Eu sei que no Brasil tem muito mais gente que tem inglês como segunda língua do que francês, mas caso você ou alguém que você conheça que queira vir para o Canadá tenha francês, já tenha pensado em estudar francês ou considera, de repente tem vontade de aprender francês, tá aí um incentivo a mais pensando em imigração, além de você acabar ficando com três, né, português, inglês e francês, o que já vai te ajudar muito no mercado de trabalho, ainda facilita o seu processo de imigração. É, Um pouco dos programas provinciais, bem pinceladamente. Cada província tem vários programas, são diversas províncias no Canadá, então a gente está falando aí de 60 programas provinciais. Obviamente não vamos passar de um em um, mas a gente de fato passa para quem tem interesse em fazer consultoria de imigração conosco. A gente faz a pesquisa nos programas provinciais para poder ver, de acordo com o perfil de cada um, qual que pode se encaixar. Então, uma pessoa que tem um background em determinada área, a gente pesquisa, faz a pesquisa tanto a nível federal quanto provincial, porque se alguma província tiver uma necessidade, né, tiver buscando por profissionais da área dessa pessoa, a gente consegue passar a informação, o que precisa fazer, e é uma forma de facilitar. Vale lembrar o que a gente falou há 2 minutinhos só, que quem recebe quem finaliza um processo do Provincial Nominee Program ganha 600 pontos para o Express Entry, ou seja, basicamente já passa para o processo de PR. Afinal, os últimos draws recentes têm sido 400 e pouco, 500 e poucos pontos, então o PNP dá 600 já é mais do que suficiente. É, algumas das opções, os Provincial Nominee Programs, eles funcionam de formas diferentes. Então, cada província, eles vão criar PNPs de acordo com o que eles precisam. Dentre as opções, podem ser, começando da esquerda para a direita, ocupações em alta demanda. Então, pode ser que a província crie, se a província estiver precisando, por exemplo, de enfermeiro, eles vão criar um PNP, um Provincial Nominee Program, voltado para enfermeiros. Se eles precisarem de engenheiro, voltados para engenheiros, ou seja, são em ocupações de alta demanda. Tudo isso fora de Quebec, tá? Quebec funciona diferente, a gente já fala. Uma segunda possibilidade dos PNPs são para quem tem uma oferta de trabalho na província. Então, uma pessoa que tem uma empresa querendo a contratar na província, seja essa pessoa estando aqui atualmente ou não, mas tendo uma oferta de trabalho em determinadas profissões, também pode ser uma forma de ganhar mais pontos, porque o governo provincial ele vai ter interesse que essa pessoa que tem uma oferta de trabalho em algo que a província precisa, a província vai ter interesse em que essa pessoa seja residente permanente, para essa pessoa já vir, já começar a trabalhar, já gerar a economia da província. Então, é interessante para a província chamar esses profissionais. O terceiro ponto é para quem trabalha na província, então, para alguém que tem uma work permit aqui e tem experiência de trabalho, porque isso começa a criar vínculos com a província, a pessoa já gira a economia da província, afinal, ela já mora lá, já paga imposto lá, já recebe salário lá, então já cria, já para quem tem essa experiência de trabalho dentro de uma determinada província também pode contar.
E estudo. Algumas províncias, isso tem sido forte em algumas províncias, inclusive, popular em algumas do Atlântico, que são através de estudo. Então, o fato de você ter estudado em determinados cursos ou determinadas faculdades daquela província, quando você finaliza, você também tem um processo mais fácil para a imigração através do PNP de cada província. São todas as províncias que oferecem todos esses programas? Não. Tem algumas províncias que vão oferecer um programa, dois programas, três ou todos. Então, cada província cria os seus programas de acordo com o que eles querem, com o que eles precisam, socioeconomicamente falando, mas aqui está uma pincelada de como funcionam mais ou menos as opções. Aí seria uma questão de ver a província que você tem interesse em morar no Canadá, quais são as opções de PNP que eles oferecem, para ver qual que você poderia vir a se adequar, ou se não se adequar, vai direto para o federal, sem passar pelo provincial. E agora, Quebec, né? A gente vem falando desde o começo da apresentação, basicamente desde o primeiro slide até aqui, tudo que eu venho falando, eu falo menos Quebec, menos Quebec, menos Quebec. E agora chegou a hora de falar só de Quebec. Então, o que eu vou falar aqui não funciona para o resto do Canadá necessariamente, mas especificamente para a província do Quebec. Como eu comentei lá no começo, o equivalente ao Express Entry para o Canadá é o ARIMA para Quebec. Então, algumas informações, por exemplo, o programa dele de Skilled Worker é o QSW, que funciona no sistema de pontuação de mais qualificados, muito semelhante nesse sistema ao próprio Express Entry, ao próprio sistema federal. A diferença, uma das diferenças aqui, além de, obviamente, todo esse processo ser feito a nível provincial e não federal, como no Express Entry, a diferença principal, sem ser burocraticamente falando, fica na obrigatoriedade do francês. Então, em Quebec, o francês ele não é um diferencial que nem no resto do Canadá, que eu falei, quem tem tal nível de francês pode ganhar 50 pontos aqui, pode ter uma permissão de trabalho no LMIA Exemption ali, tudo isso é para fora de Quebec. Quando o assunto é Quebec, o francês ele não se torna um diferencial pelo simples fato dele ser obrigatório. É, o Quebec Experience Program, então, algumas das exigências que se tem para poder fazer é o que eles chamam de PEC, ou PEQ, que precisa do francês. Então, para esse programa específico, precisa de um francês Upper Intermediate. A pessoa precisa ter uma Work Permit com 24 meses de experiência de trabalho. Então, alguém que trabalhou no EIS Work Permit, por exemplo, ela pode ser por PGWP, Open Work Permit. Então, entrar naquelas coisas de fiz uma faculdade de 2 anos, terminei, peguei um PGWP de 2 anos. Durante esses 2 anos, eu consegui uma experiência de trabalho numa posição de trabalho qualificada. Essa pessoa ela pode aplicar através do PEQ para o programa de imigração de Quebec, mesmo não tendo francês fluente, mas ela vai ter dentro de Quebec uma experiência de trabalho por 2 anos em um NOC qualificado. Outros programas que eles têm, como o Student Graduate, o Student Graduate, a diferença dele, ele se separa mais ou menos em dois braços, em dois streams. Então, o primeiro stream do Student Certificate, ele é para quem para quem fez qualquer curso que não seja mestrado e PhD, então, tecnólogos, bacharéis, estudos de pelo menos 1.800 horas em carga horária, dentro de Quebec. Depois desse estudo, a pessoa precisa ter obtido uma work permit e trabalhado por 18 meses em uma vaga qualificada, em uma posição qualificada. Uma pessoa que tem isso, então um curso de 1.200 horas, o inglês Upper Intermediate e 18 meses, aliás, de experiência de trabalho, ela pode ser elegível também. Agora facilita um pouco para quem faz um mestrado em Quebec, porque a pessoa que faz um mestrado em Quebec, ela só precisa de 12 meses de experiência de trabalho e não de 18. Então isso já reduz ali mais ou menos um terço do tempo de experiência de trabalho que a pessoa precisa. Isso é uma forma deles incentivarem as pessoas a seguir uma vida acadêmica mais avançada em Quebec e, como uma forma de retribuição, facilitar o processo de imigração dessas pessoas. Passado por isso, seja por Quebec, seja pelo resto do Canadá, fez o processo de PR, ficou ali o tempo necessário dentro do país, como que se torna um cidadão canadense?
Para se tornar um cidadão canadense, então, precisa estar fisicamente no Canadá, precisa ter passado 3 anos no Canadá nos últimos 5. Então, tá até aqui que os 3 anos não precisam ser contínuos, não precisam ser consecutivos, porque o que importa aqui é que no final de 5 anos, os 3 últimos a pessoa passou dentro do país. Algumas coisinhas para se atentar é que, por exemplo, esses 3 anos se a pessoa passou 3 anos como PR, ou seja, como residente permanente, ok, então passou 195 dias. Quando tiver no dia 1096, a pessoa já pode aplicar para a cidadania, se ela passou esse período com o status de PR. Se a pessoa veio para o Canadá com TR, que é o Temporary Resident, como estudantes, como trabalhadores, aí a cada um dia dessa pessoa conta como meio. Então vamos supor uma pessoa que veio para o Canadá como estudante, fez um curso de 1 ano no Canadá. Esse tempo de 1 ano no Canadá, para a contagem de cidadania lá na frente, vai contar como meio ano, vai contar como 6 meses. Uma pessoa que fez um curso de 2 anos no Canadá, vai contar como 1 ano. O máximo que se conta como residente temporário é 1 ano. Isso significa que uma pessoa que que chega, fez uma faculdade de 2 anos, por exemplo, começou a trabalhar e conseguiu fazer o processo de imigração, o tempo dela como residente temporário precisa ser de pelo menos ou no máximo, aliás, 1 ano, e aí o de residente permanente pode ser a partir de 2 anos, para que a pessoa some ali 3 e possa, de fato, prosseguir com a aplicação de cidadania. Precisa ter pelo menos um básico a intermediário nível de inglês, precisa fazer um teste de cidadania e, como a gente falou, precisa estar dentro do Canadá, precisa estar fisicamente aqui. É, o que acontece se a pessoa não cumprir as obrigações de cidadania dela, o que ela precisa fazer para cumprir? Ela precisa manter o status dela de residente permanente, ela não pode perder esse status, ela precisa estar dentro do Canadá, pelo menos 730 dias em 2 anos, mesma coisa, não precisa ser contínuo. Então, uma pessoa que fica no Canadá por mais que está nesse processo, né, fica fora do Canadá por mais de 731 dias, já pode prejudicar para o processo de aplicação. Existem algumas exceções para quem está acompanhando um cidadão canadense fora do país, então para quem é spouse de um cidadão canadense, então tem algumas exceções, mas de uma forma geral, esse é o caminho para a cidadania, né? Depois do PR, porque o caminho é o PR e depois se tornar cidadão. E aí o próximo passo, como iniciar o processo, é o que eu comentei ao longo do webinar. A gente tem essa avaliação personalizada de acordo com o perfil de cada um, de acordo com o background de cada um. Então, a gente faz toda essa análise, faz toda uma pesquisa dos programas de imigração disponíveis para o seu perfil, e aí, de acordo com com a conclusão que a gente chegar, com a pesquisa que a gente fizer, a gente cria um relatório completo, normalmente ali de 10 até 20 páginas, com todas as opções de imigração que podem ser aplicáveis para o seu perfil. A questão de imigração, ela tem que ser personalizada, porque o que funciona para o amigo, para o vizinho, para o primo, não necessariamente funciona para você. Isso porque, às vezes, são idades diferentes, são experiências acadêmicas diferentes, profissionais, níveis de idioma. Então, tudo isso faz com que o processo de imigração de uma pessoa para outra mude, a província que ela está morando no Canadá. Então, tudo isso faz com que o sistema, né, os caminhos a serem seguidos mudem, e por isso que a gente faz essa consultoria personalizada. Então, a gente faz a simulação de quantos pontos, que é o CRS, quantos pontos essa pessoa tem nesse momento, quantos pontos ela precisa chegar, qual que é o caminho que precisa percorrer até chegar nessa pontuação. Tudo isso é falado e todo passo a passo é dado de o que precisa fazer até que a pessoa se torne elegível para de fato aplicar para o PR. Então, o primeiro passo, o início de tudo, é a consultoria de imigração, é poder entender onde você está, onde você precisa chegar no quesito pontos e como chegar lá, quais são as coisas que você precisa fazer. É muito interessante porque tem gente que, ouvindo do amigo, do vizinho, etc., acaba vindo para o Canadá por caminhos que às vezes nem vai ajudar aquela pessoa, às vezes seriam pontos que ela já até tem, e fazer isso no Canadá talvez não vá ajudar tanto quanto outras coisas. Então, nessa consultoria, a gente guia a pessoa do que vai ajudar para ela, para o perfil dela, seja uma pessoa individual, seja uma imigração familiar, então alguém que está vindo com esposa, com marido, com filhos, enfim, a gente faz considerando todo o grupo familiar.
Para agendar uma consultoria conosco, vocês podem entrar no nosso site, vocês podem tanto nos contatar, na realidade, no connect@incubate.ca, tá no próximo slide, ou vocês podem ir direto no nosso site. Então, no site incubate.ca, na parte superior direita ali tem Schedule Consultation. Vocês vão clicar lá, vão clicar em ICW, que é a consultoria para imigração, selecionar lá agendar, vai aparecer os profissionais, a gente tem inclusive uma pessoa que faz as consultorias e que fala português, então pode assessorar em português com isso. Selecionando a pessoa, é só selecionar a data e horário que fica melhor para você, preencher seus dados, prossegue com o pagamento, e aí no dia e no horário agendado é só entrar no Zoom, que toda a pesquisa já vai ter sido feita, todo o relatório vai estar pronto para a gente poder te explicar cada passo a passo. E é isso, aqui os nossos contatos, o nosso e-mail, qualquer dúvida, qualquer solicitação, pode mandar para a gente no connect@incubate.ca. A gente também tem os nossos vídeos no YouTube, onde muito provavelmente esse webinar vai estar, inclusive, após a finalização, então tem webinars antigos também e em outros idiomas que a gente deixa junto com outros vídeos nossos, o nosso site, o nosso telefone e as unidades da Incubate. E por hoje é isso. Agradeço para todo mundo que está assistindo, seja quem está aqui no ao vivo no Zoom, seja quem está lá no Facebook, ou quem está assistindo, quem vai assistir essa gravação posteriormente também. Eu vou ficar. Hoje a gente fica por aqui. Deixa eu abrir aqui de volta. Pronto. Hoje eu encerro por aqui. Vocês têm o nosso e-mail, sintam-se à vontade para entrar em contato. Precisando de qualquer coisa, nos avise, a gente faz o assessoramento. Todo esse webinar ele foi montado pensando em imigração para o Canadá, mas como eu falei no começo, a gente faz outros serviços. Então, se você está estudando no Canadá ou quer vir estudar no Canadá, fale com a gente, porque a gente pode assessorar na questão de Study Permit, extensão de Study Permit, Work Permit, extensão de Work Permit. Então, manda um e-mail, o que a gente puder ajudar no quesito vistos e serviços de imigração. Contem conosco. É isso. Obrigado. Boa noite para todo mundo.